a importância e poder da fé. Encontra-se a fé entre os pilares fundamentais da vida cristã. É ela sustentáculos nos embates mais difíceis em nossa caminhada por este mundo, ao qual não pertencemos, fazendo-nos confiar em Deus, a despeito de quão adversas se apresentem as circunstâncias nas quais estejamos envolvidos. É a fé um dom de Deus, sem o qual é impossível agradá-lo. Tal é o poder da fé que Jesus afirmou em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá. Nada será impossível para vocês. A despeito da nossa fé ser muito pequena, ela tem o poder de nos fazer superar gigantescos obstáculos, provações, dores, angústia e desalento. Jó, entre muitos personagens bíblicos, foi um grande exemplo de fé, pois a despeito de perder tudo quanto amava, isto não abalou a sua confiança em Deus, mesmo não entendendo por que sofria tão grande tribulação. Não somente creu que Deus lhe daria um filho, estando ele e sua mulher Sara em idade avançada, como também não titubeou em obedecer a Deus quando o Senhor lhe mandou oferecer em sacrifício seu único filho, sua única esperança de deixar descendência, porque firmemente creu que Deus poderia ressuscitar seu filho. Companheira inseparável da fé é a perseverança, e assim está escrito em Tiago capítulo 1, versículos 3 a 4. A prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Lemos em Marcos capítulo 9, versículo 3, tudo é possível àquele que crê. Nunca foi tão oportuno, urgente, necessário alimentar nossa fé pelo estudo e meditação na Palavra de Deus, pois, conforme foi predito por Jesus em Lucas, capítulo 18, versículo 8b, que diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque um período de grande apostasia ou abandono da fé está entre os sinais preditos por Jesus, indicativos da proximidade de sua segunda vinda. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2, lemos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tenhamos em mente em nosso coração o que disse Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porém, a fé verdadeira é viva, e para ser viva necessário é produzir frutos, ou seja, acompanhar-se de boas obras, conforme escreveu Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E no versículo 24 lemos, vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. O autor de Hebreus escreveu sobre a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 9. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você crê? Se você ainda está assistindo este vídeo, ouvindo a palavra de Deus, certamente o Criador o encaminhou, pois está escrito em João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.